Então, vamos lá. Então, continuando aqui a abordagem entidade e relacionamento, nós vamos ver agora o relacionamento identificador, né? Que é quando a gente tem esse tracinho aí mais escuro. Vocês estão vendo aí, ó. O cenário possui nenhum dependente ou muitos dependentes, e um dependente está ligado a um funcionário. Então, na explicação, ele diz aí, cada dependente está relacionado a exatamente um funcionário. Um dependente é identificado pelo funcionário, que está relacionado, e por um número de sequência que distingue os diferentes dependentes de um mesmo funcionário. Tem dois atributos aí para cada um. Para funcionário, tem um código e tem um nome. Vocês já viram muito desse tipo. E para dependente, tem número de sequência e nome. O que é esse número de sequência? O funcionário ele tem 3 filhos. Então, tem o filho 1, o filho 2, o filho 3. O filho mais novo, do meio, mais velho. O número de sequência nada mais é do que essa organização dos filhos, certo? Dos dependentes. E aí o relacionamento usado como identificador, ele é representado por uma linha mais densa, uma linha mais escura. Nos diagramas também pode ser usado um quadrado dentro do outro. Então, para dependente, eu poderia colocar esse retângulo e outro retângulo por cima, também é outra característica que pode ser apresentada como entidade fraca. Eu chamo de entidade fraca por quê? Porque dependente, ele para ele existir, é necessário que exista uma outra entidade. No caso, dependente só existe se o funcionário existir. Alguém está perguntando? Então vamos lá, continuando. Então, aqui, alguns autores dizem que a entidade dependente é uma entidade fraca. Justamente por isso, porque ela depende de outra. O termo fraca deriva do fato de somente existir quando relacionada a outra entidade e de usar como par de seu identificador entidades relacionadas. Então, sempre que uma entidade ela tiver uma dependência de outra para poder existir, a gente chama de entidade fraca. Em alguns livros, não existe definição para isso, então eles nem consideram o termo entidade fraca, mas em alguns vocês podem ver esse termo, por isso que é interessante saber que existe esse tipo de entidade. Aqui, identificando relacionamentos, né? Eu tenho aqui médico consulta um ou muitos pacientes, e um paciente pode ser consultado por um ou muitos médicos. Aparece aqui o CRM, como identificador, né, que é o número do conselho do médico, o nome para médico, aparece código para paciente e aparece nome para paciente, né, código sendo identificador. Lá em consulta, né, no relacionamento, que vocês já fizeram isso até, aparece o atributo aí, data e hora. Então, a data ou a hora da consulta. Para o relacionamento de consulta entre entidades médico e paciente, há várias ocorrências de consulta. É necessário algo que distinga uma consulta entre um médico e seu paciente das demais consultas entre este médico e este paciente. O atributo identificador do relacionamento pode ser data e hora. Então, aqui é só mostrando que você pode colocar um atributo no relacionamento, nesse caso aí, de consulta. Coisa que vocês já fizeram até na prova. E aí vem o assunto de generalização e especialização. Generalização e especialização são propriedades particulares ao subconjunto de ocorrências, que é que eu chamo de especializadas, de uma entidade genérica. Exemplo, cliente, ele pode ser dividido em 2 subconjuntos. Eu posso ter o cliente pessoa física e posso ter o cliente pessoa jurídica. O símbolo para a representação é o triângulo isósceles, quando eu precisar generalizar, especializar alguma. Então, aqui está um exemplo. Filial possui cliente.
Cliente, eu dividi aí entre pessoa física e pessoa jurídica. Então, ele tem, aparece aí, pessoa física e pessoa jurídica. Nesse caso aí, eu divido justamente porque eu tenho dois tipos de cliente dentro do meu banco de dados que têm características diferentes. Então, vocês estão vendo aí, para filial aparece código como identificador e nome. Para cliente aparece código e nome. Aí, quando eu divido o cliente em pessoa física e pessoa jurídica, eu tenho outras características importantes. Por exemplo, CPF, que é de pessoa física, CNPJ para pessoa jurídica. Então, cada um com sua característica. E aí você poderia me perguntar, Renata, eu preciso repetir código aqui ou nome aqui? Não, porque ele herda esses atributos quando se especializa. Então, sempre o que está aqui, ele herda para essas outras duas entidades que são especializadas. E na generalização e especialização, ela tem os tipos, né? O primeiro tipo que a gente vai ver agora é a total. Total, para cada ocorrência de entidade genérica, existe sempre uma ocorrência em uma das entidades especializadas. Por exemplo, toda ocorrência da entidade cliente corresponde a uma ocorrência em uma das duas especializações. No exemplo, a gente vai ver aqui, ó, cliente, ele se dividiu em pessoa física, pessoa jurídica. Aqui, ele está mostrando, né? Apareceu um T, não sei se vocês estão vendo aí, apareceu um T aqui no meu triângulo. Então, ele indica que todo cliente é ou pessoa física ou pessoa jurídica. Então, eu tenho dois tipos aqui em cliente, e no total eu digo que pode ser ou um ou outro. O próximo é o parcial. Então, no parcial, nem toda ocorrência da entidade genérica possui uma ocorrência correspondente em uma entidade especializada. Por exemplo, nem toda entidade funcionário possui uma entidade correspondente em uma das duas especializações. Nem todo funcionário é motorista ou secretária. E quando eu tenho parcial, ele vai aparecer aqui um P de parcial. Aqui está um pouquinho cortando porque eu estava usando o Linux, outra versão do Linux, aí está aparecendo um pouquinho aqui cortando. Mas aqui está dizendo, indica que nem todo funcionário é ou motorista ou secretário. Ou seja, dentro do grupo funcionário, eu tenho motorista, secretário e tem outras opções. Mas aqui só está me interessando dizer essas duas. Então, quando eu uso o P de parcial, é que eu tenho, né, essas especializações aqui, mas existem outras. Então, nem todo funcionário é motorista ou secretário. Ele pode ser médico, ele pode ser operador de máquina. Existem no caso aí seria a profissão. Funcionário que divide em motorista, secretário. E existem outras. No caso que é P. É parcial. Certo? Certo. Existe uma que é também a exclusiva. Em uma hierarquia de generalização e especialização, uma ocorrência de entidade genérica é especializada no máximo uma vez nas folhas de árvore da generalização. Uma instância de funcionário aparece uma vez somente nas entidades especializadas, já que o funcionário ou é motorista ou é secretária, mas nunca vai poder ser as duas coisas. Então, quando eu uso o X de exclusiva, eu estou dizendo que todo funcionário que tem na minha empresa, ele é ou motorista ou secretário, e ele nunca vai poder assumir dois cargos nessa situação. Então, por isso que eu uso o X de exclusiva. Então, aí ele está dizendo, indica que todo funcionário é ou motorista ou secretária e não pode ser ambas. A próxima, né,
é a compartilhada. Então, uma ocorrência de identidade genérica pode aparecer em várias entidades nas folhas da árvore de generalização. Em uma universidade, uma instância de pessoa aparece em múltiplas especializações. Então, uma pessoa pode ser professor e aluno ao mesmo tempo, ou funcionário e aluno ao mesmo tempo. Então, esse tipo aí é o que eu chamo de compartilhada, em que uma pessoa ela pode assumir duas funções. Então, eu posso ser professora e posso ser aluna do curso de odonto, né? Vamos pegar o exemplo de Eli. Eli trabalha no DTI, funcionário, e é aluno. Então, ele entraria nesse banco aí com o termo compartilhar. Ele assume duas funções em uma mesma entidade. Certo? Então, ele indica que toda pessoa pode ser professor e aluno, funcionário e aluno ao mesmo tempo. Existem essas combinações, certo? Que é o XT, o XP, o CT e o CP, em que ela pode entrar como total exclusiva, né, compartilhar e total. Então, existem esses tipos também de combinações. Níveis de generalização e especialização. Uma entidade especializada em uma generalização e especialização pode ser entidade genérica em uma outra generalização e especialização. É admissível que uma mesma entidade seja uma especialização de diversas entidades genéricas, chamada de herança múltipla. Esse tipo aí, esse exemplo da herança múltipla, como é que acontece? Então, eu tenho a entidade genérica veículo, certo? E veículo se divide em dois: veículo terrestre e veículo aquático. Só que veículo terrestre ele também se enquadra em dois outros tipos: veículo automóvel e veículo anfíbio. E o veículo aquático ele também entra como barco e anfíbio. Então, o anfíbio você pode ver que ele está ligado a outras duas entidades genéricas, que é aquático e terrestre. O que é veículo anfíbio? Veículo anfíbio é aquele que ele tanto anda na água como na terra. No caso, seria um animal aí, né? No quê? No caso, seria um animal aí? Não, não. Uma tartaruga. É o exército que tem esses carros que andam na água e na terra. Então, mas não é animal, não. Estou falando de automóvel, de veículo, na verdade. Existe um veículo e que ele anda tanto na água quanto na terra. Depois vocês pesquisam na internet. Que entra nessa categoria. Geralmente é da marinha, alguma coisa desse tipo. Então, esse tipo de entidade aí tem a explicação. A entidade barco, ela é uma especialização de veículo aquático, que, por sua vez, é uma especialização de veículo. Barco tem as mesmas propriedades de um veículo em geral. A herança múltipla aparece em veículo anfíbio, pois possui, além das propriedades em geral de um veículo, possui propriedades do veículo terrestre e do aquático. Então, como ele tem característica de dois outros tipos, por isso que ficou dessa forma aí o diagrama para esse tipo de especialização. Então, isso aí é o que eu chamo de herança múltipla, certo? Cada entidade especializada, ela herda o identificador da sua entidade genérica, que eu já falei no começo. Não há identificador para as entidades especializadas. Só pode haver uma entidade genérica em cada hierarquia de generalização e especialização. E aí foi o nosso assunto da área nosso assunto relacionado à generalização e especialização. Tem uma tarefinha para a gente fazer agora, certo? Em que eu tenho o funcionário de uma concessionária atende, o funcionário de uma concessionária, gerente e consultor de vendas, atende clientes interessados em imóveis. O cliente não se interessou por apenas um carro, pois quis realizar o test drive em vários automóveis de várias marcas.
Cada test drive possui um protocolo que é cadastrado no sistema da concessionária. Então, vamos montar aí esse diagrama bem rapidinho, para a gente ver como é que fica. A generalização, especialização, ela está logo no comecinho ali. Quando eu falo, ó, gerente e consultor de vendas. Eu estou dando duas atribuições a um funcionário. E aí você tem que me dizer qual daqueles 4 tipos esse tipo aí de generalização é. Certo? Alguém tem alguma dúvida até agora? Ai, meu Deus, que pergunta. Então, vamos aqui. Pronto. Vamos fazer agora a atividade, certo? E aí eu vou esperar um pedacinho para eu resolver com vocês.